Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Bitcoin, cara. O Bitcoin não tá perdoando ninguém, o negócio tá derretendo de um jeito absurdo, então vamos fazer uma análise gráfica, dar uma olhadinha nos pontos interessantes pra gente fazer uma comprinha no futuro, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje, indo direto ao ponto e falando um pouquinho sobre o Bitcoin, a pergunta de milhões, aonde que vai ser o fundo de toda essa queda maldita que está acontecendo, aonde que vai parar o Bitcoin, né cara? Notícias como essa daqui, a gente já tá vendo aí no mercado, já tem mais ou menos um mês, né, falando que os mineradores grandes estão vendendo Bitcoin que nem maluco, pelo simples fato que o Bitcoin, né, o preço está caindo tanto que está passando do preço médio deles, então os caras acabam tendo que vender mesmo, senão eles vão acabar saindo no prejuízo, né? Pra você que não entendeu, basicamente é o seguinte, os caras têm um custo ali, né, de produção para conseguir fazer a mineração do Bitcoin, e aqui tá falando que o preço médio dos grandes investidores aí, dos grandes mineradores, pode variar de 30 a 16 mil dólares, tá? Ou seja, se o Bitcoin vir a custar menos que isso, eles vão acabar saindo no prejuízo, e é por isso que os caras estão vendendo que nem maluco. Porém, isso é uma notícia boa pro mercado, cara, porque assim como tá escrito nessa notícia aqui, isso seria um sinal de alta. Por quê? Porque os caras estão acabando com as reservas dele para não sair no prejuízo, e os caras jogando, né, esses Bitcoin no mercado, acaba que eles ficam sem força de venda. Isso aqui é só um achismo, tá rapaziada? Porque o que eu sempre falo, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer no mercado, independente da análise que você está fazendo, tá? Tudo nesse mercado é especulação, e quando a gente vê uma notícia desse tipo, a gente tem que levar ela como positiva, certo? Vamos fazer uma análise gráfica aqui agora, que eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Aqui no período gráfico de 1 hora, deixa eu maximizar isso aqui pra ficar um negócio melhor. Só de bater o olho aqui no gráfico, cara, a gente consegue perceber que toda a movimentação que ele fez nesses últimos dias, né, já era mostrando um enfraquecimento da movimentação de possível alta que ele poderia segurar nos 20 mil, e mostrando que ele estava realmente tentando fazer o rompimento da barreira dos 20 mil de fato, né? Inclusive, na última vez que eu fiz análise de Bitcoin, tem mais ou menos ali uma semana, eu falei sobre o rompimento aqui da barreira dos 26 mil dólares, e eu tinha comentado, cara, que muito analista aí tava cravando o Bitcoin parando aqui por volta dos 24 mil, e eu falei, gente, é bem provável que ele não venha a respeitar essa barreira dos 24 mil, porque não tem nada de importante que aconteceu lá atrás para ele poder segurar nos 24. Agora, nos 20 mil dólares é uma barreira muito interessante, porque foram topos anteriores, enfim, já era um ponto ali histórico muito importante para o Bitcoin, além de ser também, né, um ponto redondo. Eu sempre falo, né, um número redondo sempre tem ali o seu valor como resistência natural, enfim, né, eu sempre falo isso aqui no canal, se você já acompanha, você já sabe. Toda a movimentação que ele estava fazendo aqui já era mostrando pra gente que ele não teria força de subir novamente, né, então ele tinha deixado esse fundo anterior aqui e nunca mais ele conseguiu trabalhar acima dessa barreira, que foi mais ou menos aqui a barreira dos 23 mil dólares, tá? Ele tentou 2 vezes passar para a parte de cima, não conseguiu, logo depois ele foi lá, deixou um topo mais baixo que o topo anterior, até que ele foi e fez, né, o famoso pivô de baixa, fazendo o rompimento dessa barreira dos 20 mil com esse candlezaço aqui de impulsão aqui gigantesco, e ele conseguiu romper essa barreira. Por que que eu tô mostrando isso aqui para vocês? Porque eu quero mostrar exatamente o movimento que tá acontecendo nesse exato momento também aqui no tempo gráfico de 60 minutos, que também seria um pivô de baixa, cara. Ele tá tentando aí armar esse pivô de baixa, né? Ele acabou de fazer esse rompimento, ele deixou agora mais um topo aqui mais baixo que os anteriores para tentar de fato romper aqui a barreira dos 19 mil dólares, tá? Aí você vai falar assim, pô Yuri, mas é agora, ele tá trabalhando aí no pontinho de mais ou menos 18.800, ele não rompeu ainda os 19 mil? Não, cara, o rompimento é quando a gente vê exatamente esse movimento que a gente viu aqui atrás, né? Que seria o quê? Um movimento com continuidade. Se a gente tá vendo ele simplesmente batendo aqui na barreira dos 18.900, 18.800, ele ainda não rompeu de fato a barreira dos 19 mil, tá? Então agora ele tá tentando formar aí um pivô de baixa. E aí agora vem aquela famosa pergunta, Yuri, vale a pena a gente comprar o Bitcoin agora aí nos 19 mil, nos 18? Cara, na minha visão, assim, se você não comprou aqui em cima nos 20 mil, que era um ponto interessante, tá? Pô Yuri, mas como assim? O 20 mil era interessante e o 19 não é? Sim, cara, os 20 mil era um ponto interessante porque ele tinha chances reais de segurar aqui nos 20 mil, tá? Agora que ele fez o rompimento dessa barreira, agora se eu fosse você, eu simplesmente esperava o próximo ponto de interesse do Bitcoin, que na minha visão de mercado não é o 19 mil e não é os 18 mil dólares. Uma coisa que eu queria falar antes de mostrar o ponto interessante é o seguinte, para você localizar, cara, uma compra, se você não acompanha o canal, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Se você quer localizar uma compra interessante, não só no Bitcoin, mas em qualquer ativo, você tem que ver uma movimentação plausível de alta acontecendo, pelo menos no início ali, para você fazer uma compra interessante. Se você comprar, por
por exemplo, não só o Bitcoin, mas qualquer outro ativo, do jeito que tá aqui, você tá tentando pegar uma faca caindo. Então é bem provável que ele continue caindo na sua cara. E é por isso que eu sou contra, cara, aquela galera que entra naquela velha máxima de, por exemplo, eu olho o Bitcoin hoje, Bitcoin tá caindo, eu compro, eu não tô nem aí, nem vejo preço. Cara, isso é muito errado, tá? Você tem que aprender a trabalhar preço da maneira correta, você tem que aprender a diversificar investimento. Por exemplo, cara, o meu preço médio está por volta, o meu preço médio, tá? De toda a minha posição, tá por volta agora dos 20 mil e pouquinho. Aí você vai falar, pô, mas como que teu preço médio tá tão baixo? Cara, porque eu realizo lucro, cara. Eu não compro em qualquer lugar, eu olho os pontos interessantes, eu compro, quando ele sobe, eu realizo lucro. Eu sempre vou fazendo ali a minha parcialzinha, cara. Eu não vou ficar comprando de olho fechado, porque eu não vou cair, né? Deixar o negócio cair na minha cara e eu com preço médio lá em cima. Por quê? Porque eu tenho que saber trabalhar preço. Eu tenho que saber também diversificar investimento. Então vou te dar um exemplo agora. Se o Bitcoin agora simplesmente derrete para $1.000, vai acabar com todas as minhas reservas? É claro que não. Por quê? Porque na outra ponta eu tô comprado em dólar. E o dólar, por exemplo, quando o Bitcoin, né, a gente tá vendo nesses últimos tempos aí que o Bitcoin tá caindo e o dólar tem uma tendência a subir um pouco. Então, em contrapartida, eu também estou com boa parte do meu patrimônio dolarizado. E é por isso que você vai diversificando os investimentos, sempre para se resguardar em um ponto quando acontece, né, alguma coisa errada com algum ativo que você tá com o seu dinheiro investido, certo? Só para não deixar passar, eu falei para vocês que ia explicar qual que é a movimentação interessante que você tem que ver acontecendo em qualquer ativo para você estar comprando, tá? Que seria a famosa movimentação de alta, o pivô de alta. Então eu vou te dar um exemplo aí agora. A gente tá vendo que o Bitcoin começou a segurar nesse ponto de $19 mil. Qual é a movimentação interessante que eu tenho que ver para, né, ter uma motivação assim de compra, não só minha, mas no mercado? A gente tem que ver isso aqui acontecendo. A gente vai ver uma movimentação de alta, a gente vai ver o primeiro pullback acontecendo, coisa linda, ele já deixou o primeiro topo. Logo depois a gente vai ver o que, ó? O pivô de alta acontecendo, que seria o rompimento de um topo anterior, coisa linda, ou seja, a gente já tem um topo de referência anterior e quando ele faz o pullback em cima dessa região, a gente vai começar a localizar aqui, ó, uma comprinha nesse ponto, justamente porque ele vai bater em cima do topo anterior e vai formar assim um pivô de alta, né? E a gente vai tentar pegar a continuidade de toda essa movimentação que tá no início, ele tá começando a se formar, entendeu? Então, basicamente, essa é a movimentação que você sempre tem que esperar em qualquer ativo para você conseguir comprar ele da maneira correta e não pegar uma faca caindo, como por exemplo, que seria, né, se você comprasse o Bitcoin nesse exato momento, tá? Então vamos falar agora dos pontos interessantes. Vamos lá. Vou botar aqui agora no gráfico de uma semana, cara, para ficar um gráfico um pouco mais compacto e mais fácil da gente enxergar, certo? Vamos lá. Ó, já ajustei o gráfico direitinho e, cara, olha que interessante, né? Só da gente botar o gráfico de uma semana aqui na tela, só da gente bater o olho, a gente já consegue ver aqui para trás quais são os pontos interessantes pra gente ficar de olho, né? Como eu falei para vocês, o ponto de $20 mil era um ponto muito interessante, ele já chegou a segurar um pouquinho, né? Pelo gráfico de 60 minutos, a gente chegou a ver que ele chegou a dar uma seguradinha, coisa linda, e agora, cara, caso ele de fato consiga fazer o rompimento dessa região, qual que seria o ponto importante? Assim como eu já botei aí escrito na thumbnail para adiantar o processo, é o ponto de $12 mil, cara, pelo simples fato que ele já mostrou pra gente aqui atrás que é um ponto muito interessante. Olha quantas vezes, né? Essa linhazinha, no caso é a linhazinha de 12 mil, olha quantas vezes esse ponto aqui foi respeitado no passado, antes de fazer o rompimento para cima, e é claro que agora, caso ele venha a encostar nessa região, vai ser um ponto muito interessante para a gente fazer mais um aporte dentro do Bitcoin. E é por isso que eu falo também, tá? Tem um monte de gente falando, vai bater nos 15 mil, vai parar de cair, vai bater no 14, vai parar, é um ponto interessante. Cara, não, cara, é só você olhar para trás. Aonde que 15 mil é um ponto interessante? Aonde que 14 mil é um ponto interessante? Não é, cara. 12 mil é o melhor ponto possível e é o ponto provável que ele venha a segurar nessa próxima batida, caso ele continue caindo, tá? Se ele de fato conseguir fazer agora o rompimento desses 20 mil, cara, você pode ter certeza que o preço vai ser jogado diretamente para os 12 mil aqui embaixo. Não tem nada aqui para trás que vá segurar o Bitcoin nesse meio termo aí, cara. Não tem nada. Então você pode esperar aí nas próximas semanas, se ele de fato romper a barreira dos 20, você pode esperar ele beijando aqui os $12 mil, que também é um ótimo ponto pra gente fazer um aportezinho ali para ajudar no nosso preço médio, certo? Então, basicamente, rapaziada, o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre o Bitcoin, para mostrar para vocês toda a armação desse rompimento da barreira dos 20 mil, também para falar sobre o ponto interessante, que seria o ponto de $12 mil aqui, o próximo ponto pra gente ficar de olho para fazer um aportezinho no Bitcoin, e também para mostrar ali a notícia dos mineradores, né? Pra gente ficar de olho e também pra gente ver que o mercado já está de olho nisso, mostrando que o fundo pode sim estar próximo, tá? Então, se você gosta, meu querido, desse tipo de conteúdo, por gentileza, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abração, valeu e tchau, tchau.